Bom dia, meus irmãos. Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Amém? Os irmãos estão vivos? Bom dia, meus irmãos. Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Isso, igreja forte, bonita, saudável. Ontem eu estava me alegrando aqui com os irmãos que aqui estiveram e falei com o pastor da igreja, com o pastor Newton, sobre a alegria de ver a igreja assim. Uma igreja viva, forte, com uma fé eficaz, operante. Quantos jovens ontem estiveram aqui e que coisa linda ver uma juventude sadia e na casa do Senhor. E ver os irmãos aqui também pela manhã é uma dádiva. Hoje é domingo, dia do Senhor. O dia que nós reservamos para cultuar aquele que é digno, o Rei das nossas vidas, o Senhor Jesus. Amém? Eu quero, antes de entrar no texto, e pretendo não me delongar, começar agradecendo a Deus pela bondade dEle, bondade que acabamos de cantar, bondade que tem sido maravilhosa para comigo, para com a minha família, e refletida através do carinho dos irmãos para conosco. Obrigado, porque desde quando a gente chegou aqui, nós fomos recebidos com muito carinho, com sorrisos, a presença de Deus sendo mostrada na vida de cada um dos irmãos dessa igreja. Obrigado por todo o cuidado para conosco, desde a estadia, desde tudo, a alimentação, tudo. Nós só temos a louvar e engrandecer ao nome do nosso Deus, porque Ele tem feito maravilhas no meio deste povo, no meio da PIBAF. Glória seja Deus pela vida de cada um de vocês. Obrigado ao pastor Newton por conceder o privilégio, confiar o púlpito a nós, a mim. Obrigado ao pastor Neto, que além de um irmão em Cristo, tem se tornado um grande amigo. Ontem estava comentando com a sua esposa, a gente se conhece há pouco menos de 4 meses, pastor Neto e eu, mas parece que já são uns 4 anos, de tanto que a gente tem se falado e que ele tem sido canal de bênçãos para a minha vida, sobre a minha família. Louvo a Deus também por amigos, outros que Deus tem me dado aqui, como o Levi, como o Mateus e tantos outros. Glória seja a Deus por essa igreja. Que Deus continue fazendo maravilhas no meio do seu povo. Amém? Abra sua Bíblia em Esther 4:14b. O parte final. Esther 4, parte final do texto, mas também já abra sua Bíblia no Novo Testamento. Abra sua Bíblia também em Mateus, texto clássico. E que bom que toda a liturgia hoje do culto, até então, foi exatamente casada com aquilo que nós pensamos para a pregação desta manhã. Deus faz essas coisas, Deus é bom em todos os detalhes. Exatamente as leituras que já foram feitas até aqui, os cânticos que foram entoados até aqui, encaixam perfeitamente com aquilo que há de ser falado aos nossos corações nesta manhã. Ontem nós falamos sobre uma simples geração. O tema dessa conferência, desse congresso, é uma simples geração para uma grande missão. E ontem nós falamos sobre uma simples geração. Hoje, então, nós pretendemos falar sobre esta grande missão, sobre esta nobre missão que você e eu temos. Então, abra em Esther 4:14, e também Mateus 28, do 18 ao 20, e nós vamos dar um pulinho em Atos 1:8. Textos pequenos, textos conhecidos da igreja. Primeiro, Esther 4:14. Deixa eu ler todo o texto com os irmãos. Pois, se você ficar calada, nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Agora vamos comigo em Mateus 28, do 18 ao 20, e depois Atos 1:8. Mateus 28,
a partir do versículo 18 diz assim: então Jesus aproximou-se deles, dos seus discípulos, e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, mediante a essa autoridade que foi dada a mim, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a cada um destes a guardar ou a obedecer a tudo quanto eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Amém? Atos, ainda um último texto para esse momento. Atos, capítulo de número 1, versículo 8, que diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e então serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Amém, meus irmãos? Fomos criados por Deus segundo a imagem e semelhança dele. Deus nos criou com essa imagem e semelhança para uma missão, para um propósito. Que quando, no nosso viver, na nossa caminhada, na nossa lida diária, a partir da nossa vida, a partir da nossa família, as pessoas olhassem para nós e vissem através de nós, enxergassem em cada um de nós a presença de Deus, a semelhança de Deus em nossas vidas e em nossos corpos. A isso, como ontem eu falei bem rapidamente, nós chamamos, num termo mais teológico, de imago Dei, a imagem de Deus em nós, a imagem de Deus impressa em nós. Cada um de nós carregamos essa imagem do Senhor em nossas vidas. Imagem que, embora tenha sido por conta do pecado que entrou no mundo, tenha sido manchada, tenha sido de alguma forma corrompida, é uma imagem que nós ainda carregamos, a imagem e semelhança do Senhor. Sempre foi o propósito do Senhor, sempre foi a missão para os seus, que essa imagem fosse difundida, que essa imagem fosse reverberada, que essa imagem de Deus fosse repassada a toda a terra. Não à toa há um mandato de Deus para o homem, desde Gênesis, desde o início: multipliquem-se, povoem a terra, encham a terra. Qual seria o propósito disso? Qual seria a missão por trás disso? Senão que as pessoas vissem em nós a imagem de Deus refletida, a presença de Deus em nós, através dessa imagem expressa dele em nós, através dessa imagem colocada em nós pelo próprio Deus. Deus sempre quis então que você e eu fôssemos portadores, transmissores, pessoas que repassam essa imagem. Mas os propósitos de Deus, embora o pecado ele tenha corrompido isso, embora o pecado ele tenha manchado isso, embora a queda tenha sido algo que manchou toda a criação, os planos de Deus não foram frustrados. Entenda isso, vou repetir: os planos do Senhor não foram frustrados. Os planos de Deus nunca são frustrados. O Deus que é soberano sobre os céus e a terra nunca se frustra. Os seus propósitos sempre são cumpridos. E Ele nos concede o privilégio de participar desses propósitos. Deus vai fazer a sua vontade. Ei, perceba bem, atente-se a isso. Deus sempre vai fazer a sua vontade, apesar de nós, independente de nós. Cantamos aqui: Senhor, nos envia, deixa eu fazer parte disso. E realmente, que isso aconteça na vida de cada um de nós. Porque se nós não encararmos esse desafio, essa missão, como um privilégio, Deus vai levantar outras pessoas e outras gerações, e a sua vontade será cumprida. Lembram-se da história de Jonas? Jonas queria pregar, de jeito maneira. Aquele povo de Nínive, povo ruim, povo que tinha matado seus pais. Os irmãos sabem como é que o povo de Nínive matava as pessoas? Matava empalado. Muitos não sabem nem o que significa isso, empalado. É atravessar uma estaca de dentro para fora e sair pela pessoa. Entende por que Jonas não queria pregar aquele povo? Você e eu, no lugar de Jonas, também não pregaríamos.
Não pense que somos melhor do que o profeta Jonas. Nós também não pregaríamos. Mas Jonas pregou aquele povo? Jonas pregou? A vontade de Deus sempre prevalece, porque Ele é soberano. Deus queria salvar Nínive, e Jonas foi pregar a Nínive. Tudo bem que pregou de uma maneira não adequada. Percorreu um lugar que era para ser percorrido por 3 dias, em apenas 1 dia. Pregou de maneira despreparada. Sabe quando vem alguém aqui e prega, porque aqui não acontece. Glória a Deus por isso. Aqui na PIBAF, aqui nesse púlpito não acontece isso. Mas sabe quando o pregador vem e entrega qualquer coisa? Foi Jonas em Nínive. Foi lá e pregou rapidinho. Era para percorrer em 3 dias, percorreu em 1. E entregou qualquer coisa para aquele povo. Mas até os animais jejuaram. Todo aquele povo, toda aquela nação foi convertida a Deus, porque Deus é soberano em seus propósitos. Deus é soberano na sua missão, e a missão dele é cumprida, apesar de nós, independente de nós. Mas que sejamos a geração, como foi falado ontem, como é a proposta dessa bela e abençoada conferência, que sejamos a simples geração, uma simples geração, usada nas mãos extraordinárias do Deus grandioso, para completar, para cumprir o propósito, a missão, a vontade dele para a terra. Amém? Os propósitos do Senhor, então, não são frustrados. O pecado veio ao mundo, mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi imolado antes mesmo que houvesse a criação, antes mesmo que houvesse mundo. Jesus Cristo, então, a Bíblia vai falar em 1 Pedro 1, 19 e 20, também Apocalipse 13, versículo 8, justamente sobre isso, que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Cristo nunca foi o plano B, Cristo sempre foi o plano A. Cristo é aquele, então, que veio para poder redimir o pecado, para nos resgatar de uma vida de pecado, para que tivéssemos então, por meio da salvação nele, uma missão a cumprir. Cristo veio ao mundo, o nosso Senhor, o Senhor de toda glória, empoeirou seus pés, se entabernaculou entre nós, criou tenda em nosso meio, criou um tabernáculo em nosso meio e viveu entre nós. E por meio desta vida, e também por sua morte e ressurreição, deu a cada um dos seus discípulos, a cada um de nós, uma missão. A missão de fazer discípulos. Eu quero aqui entrar no primeiro ponto e quero trabalhar somente 2 pontos com os irmãos. Apenas 2. A primeira missão que nós temos, como uma simples geração do Senhor, é a de fazer discípulos, é a de ser discípulos e fazer discípulos. Quantos discípulos nós temos feito do Senhor? Quantas pessoas nós discipulamos neste ano? Às vezes nós pensamos o seguinte: não, pastor Nilton é o pastorzão, pastor Nilton, pastor Neto, eles foram preparados, fizeram 3, 4, 5 anos de seminário. Pastor que gera ovelhas, não é isso? Não é, meus irmãos? Não é pastor que gera ovelhas? Não. Já viu isso na vida normal? Já viu? É um pastor aquele que cuida das ovelhas, dos cabritinhos, é ele que gera ovelhas? Ele apacenta, ele cuida, ele protege, ele fala, ele usa a vara, ele usa o cajado. Mas quem que gera ovelha? As ovelhas. Quem que gera discípulos? Pastor Nilton, pastor Neto, eu, você, todos nós. Essa é uma missão do crente, essa é uma missão para a geração simples, para cada um de nós. Fomos convocados a não somente vir para os cultos, domingo após domingo, sentar no banco, nos servir do culto, contribuir com o dízimo, com a oferta e voltar para a nossa casa. Não, aqui não é uma casa, uma rede de fast food. Aqui é um local para nós crescermos juntos, de maneira simples, com pessoas simples como nós, para aprendermos mais do Senhor, e aquilo que aprendermos aqui, reverberarmos lá fora. Precisamos discipular. Essa é a nossa missão, de fazer discípulos. Ide, vão, perceba, Jesus não dá uma sugestão. Jesus aos seus discípulos, depois de ressurreto, a primeira palavra que ele dá a esses seus discípulos, e permitam-me,
Jesus podia, nesta hora, falar: vocês me traíram. Na hora que eu mais precisei, vocês fugiram. Mas a primeira palavra que Jesus fala a esses discípulos é isso: graça e paz seja convosco. Olha, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E por conta disso, porque tudo está sujeito a mim, nessa autoridade, sob essa autoridade da minha pessoa, do meu nome, vão, façam, percorram, avancem. O evangelho precisa avançar e será por vocês. Cristo então não dá uma sugestão aos seus discípulos. Jesus fala no imperativo. Eu estou conhecendo o estado do Sergipe agora. E aqui eu não percebo tanto isso aqui na capital. Mas no interior é interessante que, embora os irmãos sejam muito amáveis mesmo, muito carinhosos, assim como os irmãos daqui, no interior as pessoas falam muito no imperativo. É natural do sergipano. Faça, me dê, é tudo, faz agora, pegue. E é desse jeito, e a gente vai aprendendo. Perceba, Jesus é sergipano, hein? Jesus fala: ide, vão, façam. Jesus não está perguntando se você pode fazer. Jesus não está perguntando se você quer fazer. É uma ordem expressa do dono de todas as coisas. Portanto, você e eu temos que encarar este desafio, esta missão, com um senso de privilégio, de Jesus ter confiado o seu evangelho a que nós repassemos a outras pessoas. Isso é dádiva, isso é bênção. Aprove ao Senhor nos escolher por sua graça, por seu amor, por seu favor, para cumprir a sua missão, para o louvor da glória dele. Que bênção, meus irmãos. Como ontem falamos aqui, Deus podia confiar isso aos anjos. Anjos, vão lá, serafins, querubins, vão lá e falem do evangelho para as pessoas. Não. Deus escolheu homens, pessoas falíveis, pessoas pecadoras, homens e mulheres normais, pessoas comuns, como você, como eu, como Esther, como Mardoqueu, como o povo judeu, como os discípulos pescadores na Galileia. Jesus escolheu pessoas simples para falar, para proclamar um evangelho puro e simples. Irmãos, o evangelho é simples, nós é que complicamos muitas vezes. E o evangelho, a missão por trás do evangelho dada a cada um de nós, é justamente isso: ide e fazei discípulos. Não fique preso a quatro paredes. Como é bom ver essa igreja, uma igreja pulsante, uma igreja séria, com um culto cristocêntrico, ver os irmãos animados, com camisas bonitas. Ontem tinha uma camisa preta linda. Não sei se existe inveja santa, mas se tem, esse negócio me tomou ontem. Que camisa bonita. Fiquei jogando um verde ali, mas não colhi. Vou orar mais. Hoje eu vi os irmãos com um azul linda, um senso de pertencimento, minha igreja, minha missão. Irmãos, isso é lindo, só o Espírito Santo para fazer isso em nós, não é verdade? Mas não é somente para esse senso de pertencimento, não é somente para estarmos na casa do Senhor, na comunhão dos santos que fomos chamados, mas sobretudo para fazer discípulos. Investir tempo na vida das pessoas, investir vida na vida. Vou repetir, é vida na vida. E quando eu falo vida na vida, é a vida de Cristo na vida de outro alguém. Não é a minha vida na vida dos outros, mas a vida de Cristo, aquele que é a própria vida, o caminho, a verdade e a vida. Vida na vida de alguém. Quantas vezes falamos de Jesus ao longo da semana? Usamos tudo aquilo que temos de recurso dados por Deus para fazermos discípulos. Temos sido mordomos fiéis de todos os recursos que Deus tem empregado a nós. Recursos não é somente finança. Fazer missões não é somente depositar no gasofilácio ou em outro lugar. É tempo. É gastar tempo. É investir tempo. É usar tudo aquilo que temos e somos em prol do Evangelho, em prol de fazer outros discípulos.
Só que, como eu falei com os irmãos, quem que gera ovelha? Quem que gera ovelha? Quem que gera discípulo? Você é um discípulo? Esse é o ponto. Discípulo vai gerar discípulo. Pessoas que foram discipuladas pelo próprio Mestre Jesus. Pessoas que caminham no Evangelho, têm prazer de falar e de viver o Evangelho. Faça discípulos. Eu não tenho esse hábito, não tenho mesmo, tá? Mas permita-me, pastor Newton, por favor, de antemão peço desculpa, tá? Não faço isso nem na Igreja Batista de Siriri, mas só hoje aqui. Vira para o irmão do seu lado e fala: faça discípulos. Façamos discípulos. Isso é uma missão. E que bom, ó, esse sorriso facilita. Eu não te pedi para rir, mas facilita o processo. É porque é uma igreja alegre. Alegre porque foi discipulada pelo Mestre Jesus. Por isso transborda. Que bom ver uma igreja assim. Que bom mesmo. Faz isso com alguém. Pregue o evangelho rindo. Faça discípulo. Ei, meu querido, sabia que você é um pecador e está indo para o inferno? E a pessoa vai se assustar, mas fala rindo, vai facilitar o processo. Porque a gente às vezes tem a mania do seguinte: Jesus te ama, e a gente fala para o pecador obstinado: está errado. Está errado. Está errado. As pessoas têm que ter consciência do seu estado pecaminoso diante de Deus. Ei, jovem, sabia que você, com essa vida de depravação, com essa vida de bebida, de cigarro, você está indo de ponta cabeça para o inferno? Mas eu também era assim, você sabia? Eu também era um jovem assim, eu também era um senhor, uma senhora assim, eu também andava em pecado, e olha, eu ainda peco, mas eu tenho consciência disso, e toda vez que peco, o Espírito Santo me leva a arrepender. Você quer conhecer Ele? Viu como que dá para falar rápido? Esses dias, entrei num carro, e confesso que isso que eu falei, eu copiei de alguém, porque achei muito interessante, achei uma sacada muito genial por parte do Evangelho. E a pessoa me perguntou: para onde você está indo? Eu falei: estou indo para a glória, e você? E é Evangelho. Qualquer papo é papo para o Evangelho. Qualquer momento é momento para o Evangelho. Não é glória, glória ali não, tá? Porque tem dores, glória, para passar para a glória tem que primeiro passar por dores, né? Tem essa piadinha aqui. Mas perceba, todo ponto, todo momento, toda conversa, é momento para o Evangelho, para fazer discípulos, para tornar outras pessoas discípulos do Senhor. Usemos os recursos que Deus nos tem dado, nos tem confiado, para pregar o Evangelho, para fazer novos discípulos, para o louvor de sua glória. A nossa casa deve ser usada para o louvor da glória de Deus. O nosso viver, o nosso corpo deve ser usado para a glória de Deus, para a pregação da verdade do Evangelho. As nossas redes sociais, o nosso viver, o nosso falar, tudo precisamos entregar diante do Senhor com o propósito que Ele nos use para que outras pessoas sejam alcançadas. Falamos também aqui ontem que esse tesouro tão precioso, depositado em nós, vasos de barro, não pode ficar parado em nós, não pode ficar confinado somente a cada um de nós, mas esse tesouro depositado pelo próprio Deus, pelo dono de todas as coisas, precisa transbordar, precisa ser transferido, usando uma linguagem financeira, já que foi depositado em nós, precisa ser transferido, precisa ser repassado. Permita-me, faça um Pix na vida dos outros. Faça um Pix do Evangelho. Mande Evangelho para as pessoas. A gente posta tantas coisas, a gente envia tantas mensagens. Meu Deus, grupo de família. Quem que inventou isso? Grupo de família. E aí tem grupo de família. Todo mundo tem lá no seu WhatsApp. Você abre de manhã. Tem 713 mensagens. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia com a flor, bom dia com o sol, bom dia com... Já tem gente dando boa tarde. Troço de doido. E aí é hora para... Tem sempre aquele que não é crente. E mensagem do Evangelho, falando a verdade em amor. Pregue o Evangelho falando a verdade de Cristo em amor. Fale para as pessoas, faça discípulos, essa é a nossa missão. Não fala aqui somente para uma juventude, para essa juventude linda,
operante, de uma fé viva e eficaz que tem nessa igreja, mas todos que estão aqui presentes, todos que de alguma maneira estarão ao alcance da minha voz, ei, é tempo de fazer missões, é tempo de fazer discípulos, é tempo de ir, de falar e de viver a verdade do Evangelho. O Evangelho basta para um mundo afundado em ponto de frutificar em toda boa obra, frutificar frutos de salvação e frutificar frutos de boas obras. Em primeiro lugar, precisamos proclamar a verdade do Evangelho. O Evangelho precisa ser falado, porque a fé vem pelo... Então não será pelo seu testemunho. Seu testemunho pode trazer alguém à igreja, seu testemunho pode levar alguém à Bíblia, seu testemunho pode quebrantar alguém e fazer ela mais sensível à voz do Espírito Santo, mas perceba, a fé salvífica, a fé verdadeira, será pelo ouvir do Evangelho. Fale, pregue o Evangelho. Mas, em segundo lugar, para nós nesta manhã, viva o Evangelho. Viva de acordo com o nosso discurso, viva de acordo com aquilo que você fala, viva de acordo com aquilo que você prega. O Evangelho será um instrumento para tocar vida, para salvar pessoas através do ouvir, mas a sua vida também diz muita coisa. A minha vida, a sua vida diz muita coisa. E Deus, o próprio Cristo, o Deus encarnado, Ele nos convoca a frutificar bons frutos, frutos de salvação e frutos de boas obras. Perceba, nós não somos daqueles que acreditamos que somos salvos pelas boas obras, mas fomos salvos para elas. Vou repetir isso. Nós não somos salvos pelas boas obras, somos salvos pela graça somente, mas fomos salvos por Deus para as boas obras, que foram previamente, de antemão, preparadas para que cada um de nós andássemos nelas. Então, não é concebível um crente falar do Evangelho, postar do Evangelho, e não andar de acordo, não viver com o Evangelho. Que, graças a Deus, não acontece nessa igreja. Não acontece aqui não. Certeza, pastor Nilton, aqui não. Mas lá em Saracuruna, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, essas coisas acontecem. Da pessoa pregar o Evangelho, mas aí vai para a rede social e um biquíni desse tamanho. E aí põe na foto do biquíni: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está faltando pano. Está faltando vergonha na cara. Perceba, aquilo que fala não condiz com aquilo que faz, com aquilo que vive. Somos chamados a pregar o Evangelho, a fazer discípulos pelo proclamar, pelo evangelizar, mas também por aquilo que nós fazemos. Ei jovem, ei adolescente, ei você servo do Senhor, preste bastante atenção. Que a sua vida seja um exemplo para o louvor da glória de Deus. Que a sua vida seja um exemplo de caminhar, de falar, um exemplo de oração, assim como foi Esther, Mardoqueu e a sua geração, que falamos um pouco melhor ontem na parte da noite. Seja um exemplo de oração. Adolescente, Daniel era um adolescente de oração. Então não é por causa da sua idade. Não, eu vou deixar para orar daqui a 2, 3 anos. Eu vou deixar para ser um homem de oração quando chegar na idade do meu pai. Eu vou deixar para ser um adolescente, um jovem de oração, quando tiver meus 40, 50 anos. Não, Daniel influenciou a sua geração, impactou a Babilônia, sendo um adolescente que orava. Orava em todo tempo. Aliás, mandamento para cada um de nós. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Então está indo para o trabalho, meu irmão, ore. Está no trânsito, atenção no trânsito, mas ore. Ora aqui, fale com o Senhor, converse com Ele. Minha irmã está lavando a louça, coisa chata, hein? Aquela panela cheia de gordura, de um dia para o outro. Pede força ao Senhor. Senhor, me abençoa, me ajuda nessa hora. E começa a conversar com Deus. Brincaram com a gente lá atrás, agora há pouco. Brincaram comigo, com o pastor Nilton e com o pastor Neto.
Brincaram de maneira muito amorosa e carinhosa por causa da nossa vestimenta. Falaram, tá vendo? Conhecem pastor por causa disso aí. E aí deixa eu falar algo. A gente conhece um pastor, um servo do Senhor, pelo vocabulário de oração. Quem estava conosco ouviu a oração que o pastor Newton fez. Quanto tempo demorou? Vocabulário de oração, tempo de oração, vida de oração. Frutos de boas obras de salvação. O crente de verdade, o discípulo que foi chamado para uma missão especial e nobre. Perceba, meus irmãos, eu estou falando de coisas aqui que os irmãos já sabem, mas o Evangelho é isso. O Evangelho é algo sólido, é algo imutável. Todo domingo o irmão vai entrar aqui e vai ouvir as mesmas coisas. O Espírito Santo vai te tocar de maneira diferente, nova, vai te trazer novidade nos mesmos textos, no mesmo Evangelho. Um Evangelho que é antigo, não é velho, é antigo, mas é o mesmo, porque Deus é o mesmo, ontem, hoje e assim o será eternamente. Perceba, tenha uma vida de oração, frutifique através de uma vida de oração. Frutifique também através de uma vida de leitura da palavra do Senhor. Frutifique em toda boa obra através da Bíblia. É nela que sabemos o que Deus tem, que é para nós. Sabemos que a nossa missão é fazer outros discípulos. Sabemos que a nossa missão é pregar o Evangelho a outras pessoas. Mas precisamos também frutificar diante de Deus com fruto de salvação e frutificar a outras pessoas com boas obras simples. Deixa eu contar algo para os irmãos. Esses dias eu estava em uma outra cidade e caiu uma sacola de macaxeira. E o rapaz, o senhor na bicicleta, ele estava numa pista de alta velocidade, onde carros estavam passando e ninguém parava para o ajudar. E ele não sabia sair da bicicleta, se pegava, se abandonava. Me pareceu que ele era um produtor, um vendedor, estava em uma sacola de pano. E ele não sabia se ia, se voltava, e você via a agonia daquela pessoa, e os carros passando e ninguém fazia nada. E coube a mim pegar a sacola, colocar na bicicleta dele, desejar que Deus o abençoasse e o guardasse, em nome de Jesus. Perceba, não fiz nada demais, nada mesmo, nada que qualquer um dos irmãos também não pudesse fazer, e talvez não teriam feito, ou teriam feito. E aquele homem andou por mais ou menos uns 10 metros, fazendo o que é errado, virando para trás, obrigado, valeu, obrigado, a ponto quase de causar um acidente. Perceba, estamos numa geração hoje que fala bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, fazendo favor, faz diferença. Somos chamados a isso. O Evangelho é puro e simples. O cristão é um cristão atento, o cristão é um cristão educado, o cristão é aquele que está atento a toda oportunidade de brilhar a luz de Cristo no meio de um povo em densas trevas. Todo tempo é tempo de frutificar boas obras, em todo tempo é oportunidade de fazermos o bem a alguém, a começar sim da igreja, a começar dos nossos lares, mas também aos outros, ao mundo, a todos aqueles quanto Deus tem colocado ao nosso redor, no nosso trabalho, em todos os locais, em todas as esferas. Irmãos, faça o bem, pratique o bem. Eu quero já caminhar para o final com os irmãos, mas quero justamente trazer aos queridos irmãos 2 textos. Aqui abram comigo as suas Bíblias nesse momento em Efésios 2, 2, versículo 10, e depois em João 15. Efésios 2. Somente o 10. Aliás, Efésios 2 é um texto lindíssimo, leia na sua casa. É um texto que vai falar que você e eu estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Texto que com certeza já foi pregado aqui e mais de uma vez. Eu não quero me ater a esse texto. E aí Paulo discorre como que Deus salva o seu povo, como que Deus salvou os gentios, como que Ele salvou a cada um de nós. E ele chega no versículo 10 desse capítulo 2 e diz o seguinte: porque somos criados, ou criação de Deus, realizada em Cristo. Fomos criados por Deus em Cristo Jesus. Como é que está na sua versão? Leia aí comigo. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Perceba, há um propósito, há uma missão. Não fomos salvos somente para ir para o céu.
Não fomos salvos para frequentar uma igreja somente, fazer parte de um lindo corpo, de uma igreja alegre e ter todos os direitos e deveres de um membro de igreja. Não, 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 não. Isso é uma bênção. Esse também é o caminho. É o caminho pelo qual você e eu devemos estar, junto a uma igreja local, adorando com os nossos irmãos, desfrutando da beleza da comunhão dos santos, junto com os salvos por Deus, assim como nós somos também, aprendendo mais da sua palavra, para então evangelizar e fazer discípulos de maneira correta. Mas perceba, fomos criados em Deus por Cristo Jesus, ou em Cristo Jesus, para as boas obras. Crente sem boas obras não existe. Eu lembro de uma propaganda de carro, Pastor Neto e Pastor Newton. Eu lembro de uma propaganda de carro, não estou ganhando nada para isso, tá, meus irmãos? E os irmãos nessa hora aí até nem precisam filmar. A propaganda do carro era o seguinte: Fiat Estilo, ou você tem, ou você não tem. Lembram disso? Era um carro, e a propaganda era só isso: estilo, ou você tem, ou você não tem. O cristão, ele também é assim. Ou você é cristão e tem boas obras, ou você não é cristão, porque o cristão foi preparado para as boas obras desde a eternidade. Cristão manifesta fruto, e fruto de boas obras. O cristão faz aquilo que é bom, o cristão faz aquilo que é correto. Embora escorregue, embora o nosso pé vacile, embora nós ainda cometamos pecado diante de Deus e dos homens, fomos chamados para as boas obras por meio de Cristo Jesus. Essa é a finalidade, inclusive, para a qual nós fomos salvos. Perceba, para aquilo ao qual nós fomos salvos para a vida eterna. Não, vida eterna é consequência. Vida eterna é consequência. É um fruto de Deus em relação à nossa salvação. Mas para quê? Qual a missão? Qual a missão dessa geração salva? Fazer boas obras. Não fomos salvos pelas boas obras, mas sim para a prática de boas obras, para andarmos nelas, para fazermos aquilo que é correto. Ei, irmão, percebeu aquela pessoa com deficiência visual, querendo atravessar a rua? Você é crente. Ninguém atravessou, não, é você que tem que atravessar. É mesmo, pastor? É. Percebe que aquilo que a mãe pediu para fazer, na hora que você quer jogar aquele videogame, e a mãe fala, vai lá comprar um pão, é sempre na hora do videogame. É sempre na hora que a gente quer fazer alguma coisa. É na hora do ataque do Flamengo. O Flamengo vai fazer um gol, a esposa, amor, ainda bem que eu não passo isso, não sou flamenguista. Mas perceba, é nessa hora que somos chamados a fazer boas obras. Precisamos andar em boas obras, frutificar frutos de salvação. A nossa fé é uma fé invisível, mas as boas obras é a visibilidade da nossa fé, é a fé em prática. As boas obras é uma fé operante, é uma fé verdadeira. As boas obras são aquilo que nós precisamos manifestar, não somente no meio do povo da fé, mas tanto quanto, ou ainda mais, no meio do povo ímpio, no meio de um povo que habita em trevas. Eu quero ler ainda João 15 e trazer algumas aplicações práticas para nós nesta manhã. João capítulo de número 15, somente do 13 ao 16. João 15, Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista João, versículos de 13 a 16. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos. Grave bem essa palavra. Isso é precioso demais. Num tempo que a gente banaliza de amor, banaliza de amigo, chama qualquer um de amigo. Cristo chama os seus de amigo. Cristo chama a igreja de amigo. Cristo chama os seus discípulos, aqueles que fazem a sua vontade, de amigos. E isso é para mim, é para você. Versículo 14, vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamados amigos, porque tudo que ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram,
Não foram vocês que me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Amém? Quero trazer aplicações práticas para nós nessa manhã e finalizar assim. Aplicação prática de número 1. O povo da fé cristã é um povo simples, mas que tem consigo a missão mais nobre e importante de todas: fazer discípulos de Cristo e testemunhar dele. Vou repetir essa aplicação para você. Às vezes a gente aqui no púlpito, numa pregação, daqui a pouco o pastor Tijuca vai estar aqui dando outra lição preciosíssima para vocês, e a gente traz uma bagagem de informação, e é muito difícil que os irmãos guardem tudo isso. Deixa eu combinar algo com os irmãos aqui. Se possível for, se necessário for, grave somente as aplicações práticas. Isso é a síntese daquilo que foi falado nesta manhã. Vou repetir então essa primeira aplicação, e serão somente duas. O povo da fé cristã é um povo simples, mas que tem consigo a missão mais nobre e importante de todas: fazer discípulos de Cristo e testemunhar dele. Repita essa frase final comigo: fazer discípulos de Cristo e testemunhar dele. Segunda e última aplicação: complete a missão, cumpra a missão confiada a você, através de uma fé viva e operante em Cristo Jesus. Dá para repetir isso também, né? Complete a missão, através de uma fé viva e operante em Cristo Jesus. Ele é o nosso amigo, o nosso melhor amigo. E Ele chama de amigo aqueles a quem completam a missão, aqueles a quem vivem em obediência a Ele.